Meus amigos, Porto Alegre, extremo sul do Brasil, e eu tenho a honra de ser recebido pelo prefeito da cidade, o professor José Fortunati, que está vivendo dias que sai de cima de um pódio, aproveitar a Olimpíada aí, para explicar agora, por exemplo, quem foi ovacionado nas urnas, foi levado pelo povo de Porto Alegre à prefeitura e que agora, acabando de chegar aqui, pego o jornal e vejo que a sua popularidade, o Ibope, despencou para 63 pontos. Você está com 37 pontos de aprovação. Aí eu fico imaginando e cheguei, a tua Porto Alegre está limpa, está bonita. A tua Porto Alegre, você está sendo elogiado pela iluminação dos logradouros, que impede, inclusive, o avanço de criminalidade, a luz no ponto certo, mas não impede o avanço das gangues e da violência absurda que me assustou em Porto Alegre, com uma gangue que ousa se chamar Bala na Cara e que atua matando indistintamente de criança a velhos e sem motivo algum. O senhor atribui a sua baixa popularidade agora a essa violência? Eu acho que são vários os elementos que hoje atingem não somente o prefeito de Porto Alegre, mas os prefeitos em geral. A primeira delas é esta grande onda de corrupção que infelizmente se abateu sobre alguns e que de uma forma ou de outra a população acaba generalizando. A tua prefeitura tem casos assim, suspeitos? Não, toda vez, Gilberto, que nós detectamos ou alguém denunciou algum caso de corrupção, durante os meus 8 anos, eu sempre tomei medidas enérgicas, afastando, investigando e tomando todas as providências. Isso tem muita tranquilidade. Eu consigo sair à rua, olhar nos olhos de qualquer porto-alegrense explicando isso, e eles sabem disso. O segundo motivo que faz com que as pessoas estejam de mau humor é a crise econômica. Por quê? Nós estamos com desemprego no país superior a 11%. Porto Alegre, apesar de ser historicamente a capital da empregabilidade, nós estamos com quase 10% de desemprego, então isso afeta a vida das pessoas. Queda do poder aquisitivo em função da economia. Terceiro, havendo uma crise econômica, isso se abate sobre as finanças. O governo federal tem contingenciado recursos, ou seja, tem aprisionado recursos, tem cortado recursos. Quem paga a conta são os municípios, porque são menos recursos que chegam nas mãos dos municípios. A gente mora no município, não mora no Exatamente. estado, nem na O Rio Grande do Sul, infelizmente, está quebrado. O governo do Rio Grande do Sul está quebrado. Então, o repasse que faz para os municípios também é menor. E a nossa arrecadação, a arrecadação própria que o município tem, também caiu. Em compensação, nós temos cada vez mais demandas. Numa crise, as demandas sociais aumentam. Dá um exemplo concreto, Gilberto, para que tu entendas. Porto Alegre tem um sistema de saúde que é exemplar. Só que, com a crise da saúde pública, com o não repasse dos recursos do governo federal e do governo do estado para o interior do estado, especialmente, muitos hospitais têm fechado suas portas. Aqui em Charqueadas, que é uma cidade bem pertinho, fechou seu hospital. Aqui em Canoas, cidade limítrofe, o hospital fechou 104 leitos no atendimento. O Hospital do Rio Grande fechou e poderia dar tantos outros exemplos. Sobrecarrega os seus... Exato. Se tu fores agora aqui no HPS, Hospital de Pronto Socorro, na Santa Casa, Grupo Hospitalar Conceição, o Hospital de Clínicas, tu vais perceber que há uma série de ambulâncias, todas elas com placas do interior do estado, porque as pessoas precisam se socorrer. Só que isso acaba criando uma dificuldade aonde? Na porta de entrada. Então o porto-alegrense, entre aspas, acaba sendo penalizado, porque na medida em que nós recebemos mais pacientes do interior do estado, há uma demora no atendimento também do porto-alegrense. Então, esta crise ela tem que ser levada em consideração. Então, a falta de recursos para que eu possa oferecer mais serviços acaba também afetando o bom humor do porto-alegrense. O que acaba acontecendo, Gilberto, na verdade, como a questão nacional do mau humor, da Lava Jato, a crise econômica, a corrupção e tantas coisas acabaram retirando muito do cenário municipal, é natural que o espaço que o município tem para divulgar suas ações é menor. Então, o político virou bicho, né? Exato. Infelizmente é uma política da antipolítica, onde se generaliza. Eu não sou contra combater a corrupção, aliás, faço isso com tranquilidade. Acho que os que cometem
algum ato de desatino tem que ser punidos e punidos exemplarmente. O grande problema é que simplesmente hoje se generaliza, como se estar na vida pública, ter uma atividade política, por si só já fosse algo negativo. E não é. Se nós não fizermos... Você optou em ser, né? Eu optei, estou há 40 anos na vida pública. Você arrependeu de alguma coisa? Não me arrependi. A gente fica, obviamente, sufocado num momento como esse, mas eu tenho como tranquilidade. Eu ando de cabeça erguida, vou ao mercado público aqui em frente, vou ao supermercado, dialogo com as pessoas, faço isso todo dia. E as pessoas sabem, as pessoas se surpreendem porque eu ando nos meus momentos de folga, isso é sem segurança. Eu e minha esposa, que é deputada, inclusive, nós andamos, caminhamos, e as pessoas vêm, algumas com críticas, mas sempre de forma respeitosa. Por isso eu tenho a confiança, não tenho certeza, porque isso é impossível, de que durante o processo eleitoral, quando nós conseguirmos mostrar efetivamente o que nós fizemos ao longo do tempo, mesmo que com o prazo muito curto de campanha, a gente consiga restabelecer o que eu considero uma coisa importante, que as pessoas conheçam o que a gestão tem feito. E voltem a confiar. E voltem a confiar. Prefeito, essa licença que o senhor tirou do PDT foi uma estratégia? É alguma coisa que o senhor está pensando na frente para coligações ou mesmo mudança? Estão falando até que o senhor está namorando de novo a sua antiga paixão, que é o PT, negócio todo. Não, deixa aqui. Bom, em primeiro lugar, não existe qualquer possibilidade, não é 1%, é 0%, 0% menos negativa de que eu volte ao PT. Sim. Hoje, o PT me faz oposição permanente, sistemática, ferrenha, é o meu grande partido de oposição em Porto Alegre. Faz mais do que o PSOL, que tem representação na Câmara de Vereadores, para ter uma ideia. Então, não existe isso. Por que a minha licença do PDT? Nós estávamos num momento difícil no ano passado, nas discussões com a Câmara de Vereadores, com projetos importantes, mas que eu não recebia apoio da minha bancada, da bancada do PDT, o que é inadmissível. Eu chamava os vereadores para dialogar, apresentava os projetos, as explicações, o interesse público, e na hora da votação os interesses particulares acabavam predominando. Fiz a reclamação para o meu partido, que não tomou nenhuma decisão, nenhuma resolução. O que eu fiz? Me licenciei. O prefeito Fortunato quer ser lembrado nessas duas gestões pelo quê? Olha, como um prefeito que trabalhou... Tem alguma obra? Não é obra em si, é pelo bem-estar das pessoas. Nós temos reconhecimentos que são importantes para quê? Para o prefeito não, porque isto impacta na vida do cidadão. O que me interessa é que cada atitude, cada atividade, cada obra não signifique algo diferenciado naquela obra, mas que no conjunto eu possa dizer: isso melhorou a vida das pessoas, do porto-alegrense, de quem nos visita. Então eu quero ser lembrado como prefeito, passado o mau humor, passado o processo, que as pessoas voltem, olhem a minha gestão e digam: não, realmente o Fortunato trabalhou para as pessoas. É isso que eu quero, nada mais. A incompetência do governo do Estado, a covardia de falta de atitude e de autoridade prejudica a sua administração? Que é importante, Gilberto, a gente perceber que é um tema que infelizmente não fazia parte do nosso cotidiano. Há 15 anos, 10 anos, esse não era um tema do nosso cotidiano, mas que de alguns anos para cá, infelizmente, acabou se formatando no imaginário, no coração e na mente das pessoas, que é o tema da segurança ou da insegurança. Eu, quando olhava para o Rio e São Paulo, e tenho uma relação muito forte, fui presidente da Frente Nacional de Prefeitos, então viajo muito pelo país. Alguns anos atrás a gente olhava para a violência de Rio e São Paulo e dizia: uma coisa muito distante, era uma coisa até um pouco inacreditável. Pois bem, aquilo que era inacreditável há 10 anos está aqui, chegou. O Bala na Carga, que tu citaste, é um exemplo claro, tem outras gangues, o narcotráfico, ele está muito permeável na nossa realidade, o número de assaltos, de furtos, isto assusta muito o gaúcho como um todo e o porto-alegrense. Isso me afeta. Por quê? Porque é muito difícil para as pessoas entenderem de que segurança pública não é uma atribuição do prefeito. Na verdade, as pessoas têm, o prefeito tem que resolver todos os problemas. Você cobra o secretário de Segurança? Cobro, já tive com o secretário estadual de Segurança, com o governador José Ivo Sartori, já discutimos,
Já tivemos momentos de atrito, e o povo gaúcho sabe disso. É mesmo? Já tivemos. Eu propus, tempos atrás, que o governo do Estado, como forma de auxiliar a nossa Brigada Militar, que eu confio muito, que é a nossa Polícia Militar. Polícia Municipal? Tem uma Guarda Municipal, que ela é restrita. É armada? É armada, mas ela cuida, conforme manda a legislação, dos próprios municipais, das nossas escolas municipais. Nem pode fazer outra coisa, né? Elas estão nas escolas municipais que estão lá na periferia, das nossas unidades básicas de saúde que estão na periferia, praças e parques. Você cobra o que dele? Então, o que eu cobrei do governador é que, bom, já que nesse momento o Estado está com dificuldades financeiras, isso é indiscutível, por que não buscarmos a força nacional, como outros estados fizeram? O estado de Santa Catarina fez recentemente. O senhor a ideia de trazer a força nacional? Sim, foi. E aí criou-se um... Mas foi negado? Foi negado porque houve resistência, não do governador. Eu quero ser muito... Não do governador. Por parte de quem? Por parte das próprias forças de segurança. Mata-se por qualquer coisa, pelo roubo de um celular está se matando, pelo roubo de um tênis está se matando. É um absurdo. Então é contra isto que efetivamente nós temos que lutar, trabalhar para que isto mude. Prefeito, para encerrar, a corda no pescoço do meu amigo prefeito. Uber. Os taxistas querem te matar. A aprovação da lei do transporte de táxi em Porto Alegre se contrasta agora com a entrada desse novo elemento no mundo, Uber. Em São Paulo, o prefeito Haddad achou um jeito de resolver a coisa no decreto. Depois descobriu-se que um sobrinho dele era da diretoria da Uber de São Paulo. Aqui em Porto Alegre, eles reclamam que pagam altas taxas para a prefeitura. Deixa eu falar do jeito deles. Pagamos altas taxas para o prefeito e o Uber não vai pagar taxa alguma. E também descobri que alguns taxistas deixam seus carros agora no meio do dia e pegam um carro Uber para trabalhar no resto do dia. Como é que o senhor vai resolver esta bucha de canhão? O que nós estamos propondo? A Uber vai ter que abrir os dados, vai ter que pagar taxa, sim. A placa vai ter que ser de Porto Alegre, nós não vamos aceitar placa de Canoas, Cachoeirinha, Gravataí, etc. Ou seja, nós estamos... Fiscalização nos carros que servem à população. Exatamente. Não pode carro com mais de 5 anos. Exato. Então, são regras que nós estamos propondo. Por quê? Eu recebi os 2 sindicatos. O senhor pode chegar a isentar taxista de alguma verba, de alguma taxa? Estamos estudando para facilitar a vida. O que é importante? Se nós não regulamentássemos a Uber, nós acabaríamos, como aconteceu no Rio de Janeiro, com a decisão judicial dizendo, bom, o Uber funciona de qualquer forma, o que é pior dos mundos. Então eu prefiro, e foi a decisão que eu tomei, estabelecer critérios muito claros que termina com a sacanagem. Bom, vai terminar com a Uber? Não, mas termina com a sacanagem, porque a Uber é uma realidade, infelizmente. Até quando nós vamos nesse processo de regulamentação? Eu acredito que em setembro a Câmara vote, já foi pedido o regime de urgência, deve votar em seguida, na próxima semana, em seguida... Existe um movimento de vereador que não quer bancar isso e pede vistas de processo? Mas já pediram vistas e como está em regime de urgência, também tem um prazo. Tem um prazo, então vota... Logo em seguida deve votar. E eu espero que o que eles venham a votar seja adequado para a gente dar sustentação, inclusive aos taxistas. Se há alguma coisa que eu prezo, são os taxistas, eles sabem disso. Eu comprei uma briga muito grande anos atrás, quando um meio de comunicação de Porto Alegre começou a atacá-los para que não houvesse a renovação para os seus filhos e familiares. Perpetuar a placa. Nós ganhamos esta luta. Fiquei ao lado dos taxistas para que a legislação, e mandei uma lei para a Câmara de Vereadores, os contemplasse. Então eles sabem que eu procuro defendê-los dentro de regras que sejam democráticas. Vamos regulamentar a Uber? Vamos, porque se eu não fizer isso, a Uber será totalmente liberada em Porto Alegre e eu não quero que não existam regras sobre a Uber. Saúde e vida longa ao rei. Amém, amém. Obrigado, grande abraço. Muito obrigado. Estamos em Porto Alegre, uma das mais lindas cidades do planeta. TV Leão Brasil. Você pode